Fala galera, beleza? Aqui é Senhor10 e hoje, gente, eu tenho aqui novidades envolvendo o Rei dos Monstros. Pois é, depois de muito tempo, finalmente eu vou postar aqui o vídeo que eu prometi pros fãs, né? O vídeo falando sobre o Godzilla do livro, cara, aquele livro onde tem... Não, o livro nada, os livros dos monstros, mano do céu. Eu tô devendo esse vídeo por conta que eu já vi muitos comentários. Mas, gente, tivemos alguns problemas de gravação aqui, da edição. Então, por causa disso, a gente demorou muito pra postar esse vídeo. Mas, como eu prometi, finalmente eu fiz e postei, agora tá tudo certo. Finalmente vamos postar esse vídeo, né? Então bora falar um pouco sobre esse Godzilla, tanto seu design, a história, porque eu quero compartilhar, mas ao mesmo tempo quero falar a história desse Godzilla, porque ele é diferente dos outros Godzillas. Mano, cara, eu já falei 1000 vezes, quem já reagiu, quem me viu eu reagindo os vídeos do canal do João Soares, onde ele colocou os vídeos com sons, com os rugidos, né? O vídeo que ele também comentou sobre esse Godzilla e tal, já falei que ele é novo Godzilla, ele é diferente. E isso é bom porque quanto mais novidades sobre o Rei dos Monstros de outras versões, cara, é muito bom. Então bora pra falar um pouco sobre esse Godzilla e tal, mas antes de iniciarmos, eu quero que vocês, por favor, gente, deixem o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E comente aqui, galera, vocês já ouviram falar desse Godzilla? Desses livros? Hein? Comente aqui sua opinião e o que vocês querem que eu traga aqui para os próximos vídeos, beleza? Agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Então, galera, bora falar um pouco sobre os livros, né? Bom, eu soube que eu nunca ouvi falar desses livros, né? Mas graças ao João Soares que explicou, eu fui pesquisar e tem aqui 3 livros diferentes, porém os 3 falam a mesma coisa. Os títulos são os mesmos, né? Claro que os subtítulos deles são diferentes, mas eles falam sobre Mystical Monsters, tradução monstros místicos. Cara, quando ele diz monstros místicos, ele está me referindo a todas as criaturas, monstros e tal, como Godzilla. Mas eles estão falando de lendas, de filmes, cara. Tem aqui, por exemplo, tem Drácula aqui, lobisomem. Cara, e não só esses clássicos monstros que a gente conhece. Tem aqui monstros que são bizarros. Tem um cachorrão aqui, mostra. Eu vi um livro que tem um dos livros que mostrou um cachorro grande. Cara, teve um que parecia um touro, cara, um minotauro, quero dizer. Cara, tem várias versões de monstros aqui. Esses livros têm infinidade de monstros. Que por sinal, galera, eu vou deixar aqui a imagem dos livros e os seus títulos, né? Os subtítulos também, né? Cara, esses são os livros interessantes. Mas um deles contém o tal do Rei dos Monstros, né? E cara, quando eu vi essa imagem, pelo amor de Deus, que é isso? Não, pior que eu achei criativo, mas o design dessa criatura, né? O design do Godzilla é um pouco diferente. Mas, cara, eu tô ansioso pra falar sobre esse Godzilla, né? Então bora falar das páginas, né? Porque, cara, tem aqui o livro que eu já falei, né? Mas porém só contém 2 páginas. Eu queria que tivesse colocado pelo menos 4, porque, cara, é um Godzilla totalmente diferente, ou seja, ele é novo Godzilla. E podia colocar mais detalhes falando sobre o Godzilla, né? Mas provavelmente quem viu esse livro ou já ouviu falar, sabe muito bem que esse Godzilla, só tem pouquíssimas, 2 páginas, né? Sério, 2 páginas, só isso. Tá, beleza, então vamos falar de cada uma delas. Mas o problema, gente, é que as páginas estão todas escritas em inglês. Sério? Mas graças ao meu amigo João Soares, me mandou aqui tradução em português. Então bora então falar aqui, né? Mas antes de começar a ler, galera, só pra caso as pessoas se perguntarem que época desse Godzilla, né? Que época esse Godzilla tava se passando? Da era Showa? Heisei, Milênio ou sei lá dos outros, como do Monsterverse ou da franquia do Godzilla Earth, ponto singular, essas coisas. Bem, ele não é do ponto singular, Earth, Monsterverse, nada. Então descarta-os lá. Até o Shin Godzilla
tá descartado. Então, ele é do milênio? Também não, então descarta. Heisei, pior ainda, ele era da Era Showa. Sim, galera, a primeira franquia que a Toho trouxe, né? A Era Showa, que todo mundo conhece por ser um dos filmes mais engraçados, muito divertida, né? E claro que tem umas cenas muito toscas, vamos dizer assim, porque tem gente que fala que tem umas cenas aqui que não tem nada a ver com o Rei dos Monstros que nós conhecemos, como chute voador do Godzilla, ou o Godzilla voando, ou o Godzilla dançando, né? Pois é, são os mais famosos que todo mundo fala sobre o Rei dos Monstros fazendo coisas mais engraçadas de todo o cinema, né? Bom, mas agora vamos à página, né? Bora então ler. Tamanho real. Godzilla era recentemente da era pré-histórica. Isso é verdade. Já muita gente fala sobre isso. Toda hora todo mundo fala que o Godzilla veio da pré-histórica, né? Quem já viu até os filmes do Godzilla, tanto lá na Era Showa até o do Monsters, muita gente fala que o Godzilla é pré-histórica, né? Bom, vamos nessa. Uma espécie de dinossauro conhecido como Godzillossauro, gente. Cara, quem viu o filme, se eu não me engano, da Era Heisei, né? O Godzilla vs King Ghidorah, foi aí que falaram que o Godzilla, né? Era um dinossauro. Mas depois a bomba virou o Godzilla, né? Onde estava? Sim. Ferido e despertado por bombardeiros americanos durante a Guerra do Pacífico. Guerra, gente, envolve, como os clássicos Godzillas. A grande besta sofreu uma mutação após testes posteriores de bombas atômicas. Não me diga. Na região e cresceu para uma altura mais de 91 metros. Ou seja, galera, ele é muito grande. Cara, sério. Por que, galera? Como eu falei, ele se passa da Era Showa, né? Mas porém, da Era Showa, gente, na Era Showa, eu fui pesquisar na internet e tal. E provavelmente quem assistiu os filmes sabe muito bem que o Godzilla é grande, mas não tanto, né? Porque o tamanho do Godzilla era de 50 metros. Mas esse Godzilla ultrapassou, ficou muito grande. Mas é claro, gente, que ele não é, maior ainda. Porque o mais famoso e o maior Godzilla que nós conhecemos até agora é o Earth, que chegou nos máximos 300 metros. O Godzilla Earth ganhou na altura. Eu vou ter que falar a verdade. Esse Godzilla pode ser grande, mas o Earth realmente ganhou a competição de quem é o maior, né? Bom, vamos voltando aqui. Então, voltando-se contra o mundo que despertou no seu sono pré-histórico, Godzilla libera um poder destrutivo verdadeiramente impressionante. Sério? Nossa, nem sabia disso. Mas tá bom, vamos. Onde estava? Ele quase indestrutível. Como assim? Com balas e bombas modernas. Mas todo Godzilla sempre é indestrutível. Menos o Zilla, né? Foi um exemplo de um Godzilla mais fraco de todos, né? Ricocheteando em sua pele semelhante de uma armadura. Ele também possui suas próprias armas, incluindo, dependendo da história, um raio de energia atômica letal que ele dispara em suas mandíbulas vastas e abertas. Ou seja, resumindo, ele usou seu sopro atômico. Cara, isso aqui meio que explicou detalhes do Godzilla que foi explicado em todos os filmes. Como eu falei, do Godzilla vs King Ghidorah. Quem viu o Godzilla o 1954 também explicou sobre certinho essa história do Godzilla, né? E as habilidades e tal. A explicação foi ótima desse detalhe. Mas isso é quase igual ao resumo de todos os outros Godzillas, né? Voltando, onde no mundo? Godzilla viajou o mundo em livros e filmes. Isso é verdade. Mas suas origens estão na ilha de Lagos, perto das Ilhas Marshalls, do sul do Oceano Pacífico. Tá até mostrando aqui o mapa onde está a região onde ele surgiu, né?
é uma região tropical devastada durante a Segunda Guerra Mundial. Cara, resumiu certinho, igualzinho dos Godzillas, né? Isso até foi quase explicação sobre do Godzilla original, né? Onde foi a origem do Godzilla, que ele despertou da Segunda Guerra. Mano, tá igualzinho. A Ilhas Marshall, vamos nessa. Enquanto eu nadava no mar, aonde movia debaixo d'água com a velocidade de um submarino militar, ou seja, tá rápido. Godzilla avistou as luzes cintilantes em Tóquio, no horizonte, cara. Ou seja, então Godzilla foi em Tóquio, como sempre, gente. Cara, vimos Godzilla indo vários cantos desse mundo, mas em Tóquio é o lugar mais famoso do Rei dos Monstros, né? Voltando, ele se moveu em direção a elas e os cidadãos de Tóquio viram seu enorme volume emergindo das águas do porto. Godzilla mergulhou no coração da cidade, destruindo a aranha de céus inteiros, cara, ou seja, destruiu tudo no seu caminho, com sua cauda e esmagando carros, caminhões e pessoas sob seus pés gigantescos. Cara, isso já foi mostrado em todas as versões do Godzilla. Tendo obturado grande parte do centro de Tóquio, Godzilla então retornou às águas e desapareceu de vista. Cara, quem já viu os filmes do Godzilla sabe muito bem que isso meio que já explicou sobre esse detalhe. Godzilla despertou e depois aí foi em algumas ilhas, depois foi em Tóquio, tocou o terror, Mansell. Cara, esse livro tá explicando detalhes certinho, mas parece que já nos filmes já explica certinho, nem precisa ler, né? Mas tudo bem. Vamos ver. Aqui, você sabia? O Godzilla apareceu pela primeira vez nas telas do cinema em 1954, ou seja, o Godzilla original, em um filme produzido japonês. Tóquio, obviamente a Toho, né? Cara, seu nome original era Gojira. Isso é verdade, gente. Isso é verdade, Gojira. Mas ele foi alterado para Godzilla para atender às necessidades em público americano. Isso é verdade, galera. Realmente, antigamente eu chamava só Godzilla. Mas aí a hora que eu fui pesquisar um pouco sobre o Rei dos Monstros, cara, vi muita gente comentando sobre Gojira. E aí eu fiquei pesquisando. Por que mudou então se era Gojira? Ah, mas aí agora entendi e tal. E realmente, o que ele explicou isso aqui, isso é verdade. Bem, vamos nessa. Onde estava? Assim. Ao longo da sua monstruosidade carreira nos filmes e quadrinhos, Godzilla lutou contra inúmeros monstros e inimigos alienígenas. Isso é verdade, não é à toa que ele é o rei dos monstros. Seus inimigos incluindo King Kong, Mothra e Titanossauro. Gente, antes de continuarmos, eu queria só falar que eu falei que o Godzilla se passa da Era Showa. Tá, King Kong, a gente viu duas versões. Do King Kong vs Godzilla e Godzilla vs Kong. E a Mothra, em todos os filmes. Desde Godzilla vs Mothra, tanto na Showa, Hensei, Millennium, a todo monstro nos trouxe a Mothra. Mas o Titanossauro, eu vi ele só uma vez. Em todos os filmes que foi produzido com Godzilla, o Titanossauro só apareceu em um filme. E não estou falando do Jurassic World Rebirth não, tá? Apareceu um Titanossauro, só que aquele lá é um dinossauro, estou falando de monstros. Sim, no filme Terror do Mechagodzilla. Então, eu presumo que, obviamente, só pelo nome Titanossauro já confirmou que esse Godzilla se passa da Era Showa, né? Então já tá em detalhes sobre por que ele se passa da Era Showa, né? Bom, e antes de finalizarmos essa página, né? Que eu esqueci de falar que é a página 71, né? Gojira combina os nomes japoneses de gorila e baleia. Isso é verdade. Isso é verdade, galera. Esse detalhe sobre esse nome do Gojira, né? Esse é verdade. Mas, galera, antes de continuarmos falando do Godzilla mais, porque a imagem, né? Que deveria ser a primeira que eu deveria ter falado, mas eu deixei pra última.
que fala sobre os detalhes do corpo do Godzilla, né? Eu queria falar um pouco sobre o que nós lemos essa página completa, né? Logo na primeira já falou sobre detalhe do tamanho do Godzilla, que obviamente ele é maior que todas as versões da Era Showa, né? Não tanto com o Earth, né? O Earth continua sendo o maior e mais poderoso Godzilla, né? Mas ele explicou também sobre detalhes sobre por que ele virou um Godzilla, sendo que ele era um Godzillosaurus, que por sinal eu acho que foi daí que produziram fazer o filme do Godzilla vs King Ghidorah, onde tiraram essa ideia sobre o que o Godzillosaurus se transformou em Godzilla, né? Eu acho que foi daí que tiraram essa ideia, né? Eu acho. Que mais? Falou sobre da onde o Godzilla viajou e tal, a origem dele e tal. E explicou também sobre o detalhe quando ele foi despertado e aí começou a atacar o terror em Tóquio, Mansell. E de bônus, falou mais detalhes sobre o Godzilla nos filmes, que falou sobre em que ano que ele surgiu, né? A primeira vez que vimos o Rei dos Monstros surgir nas telas do cinema, tocar o terror, né? E detalhes sobre o seu nome. E como eu falei, gente, pelo nome King Kong, Mothra, Titanossauro com seus inimigos, né? Eu presumo que, obviamente, o Godzilla se passa da Era Showa. Cara, eu vou falar uma coisa, vamos pegar o Godzilla. E, gente, eu comparei um pouco sobre esse Godzilla, né? Que todo mundo agora tá fazendo, né? Mas eu fiquei em dúvida, esse realmente é um Godzilla da Era Showa? Então, eu fui pesquisar se é ou não é, né? Afinal de contas, esse aqui é como diria, um novo Godzilla, né? E realmente, galera, eu peguei uns detalhes que, cara, ele é mesmo Godzilla da Era Showa. Ó, quem viu o vídeo do João Soares, o João Soares falou que o Godzilla tem essas sobrancelhas grandes, né? Que peguei um dos versões do Godzilla, né? E comparei e realmente o Godzilla tem o mesmo tamanho da sobrancelha, né? Tipo, o tamanho da sobrancelha e tal, né? E o design do Godzilla, cara, é um pouco parecido, né? É um pouco parecido. Mas eu não sei, mas eu sinto que esse Godzilla é tipo uma fusão de outros Godzillas. Ele é fundido pelo Godzilla da Era Heisei, que, cara, logo de cara essa imagem aqui, várias pessoas vão falar assim, o Godzilla da Era Heisei. Mas não, é o Godzilla da Era Showa. Então eu estou falando que é uma fusão do Godzilla da Era Showa com o Heisei, né? Porém, por fato dele ser grande, mas não é tão grande, né? Tipo, não ultrapassou, eu presumo que ele é tipo uma fusão do Godzilla Earth, né? Que eu acho que também o Godzilla Earth foi inspirado nesse Godzilla, né? Pra fazer essa ideia maluca de falar que ele é maior que a cidade, né? Muito maior. Mas pela cor dele ser verde, eu não sei porquê, mas ele me lembra um pouco o Godzilla Millennium, sabe? O Godzilla 2000. Cara, é porque lá ele tem placas dorsais roxas, mas uma pele verde, né? Isso é verdade. E também, gente, ó, eu sei que eu vou falar de um Godzilla, né? Mas só pela cor, né? Não estou falando pelo design. O Godzilla Hanna-Barbera. Tá, eu peguei a pior versão do Godzilla, né? Mas tá bom, eu só falei isso porque o Godzilla é um verde, né? Ele é verde. Então me lembrei de 3 Godzillas que também são verdes. O Earth, o Godzilla 2000, o Millennium e o Godzilla Hanna-Barbera. Mas eu prefiro esse Godzilla do que o Hanna-Barbera, porque pelo menos é um verde escuro, sabe? Tipo tom escuro, né? Isso é bom pra saber sobre esse do Rei dos Monstros. E questão do design da criatura, não me incomodou. Eu gostei do design do monstro. É criativo, detalhe certinho do Rei dos Monstros. Tá, tudo bem que ele é muito grande, mas como eu já falei, estamos acostumados com o Earth, né? Então, não tem problema do tamanho. Eu gostei as placas dorsais, as peles e tal. Eu fiquei em dúvida, como seria o seu sopro atômico? Porque ele tem que ter um sopro atômico. E até o livro já tinha falado aqui, né? Mas eu acho que ele tem que ser azul, o seu sopro atômico. Por quê? O Godzilla, ele se passa da Era Showa. E na Era Showa, todas as versões do Godzilla mostrou pra gente a versão do sopro atômico azul.
Tá, tudo bem que os dois primeiros filmes, que é o Godzilla 1954 e Godzilla Contra-Ataca, era branco, porque na época era preto e branco. Mas depois daqueles dois filmes, olha que iniciou King Kong vs Godzilla, até enterrou do Mechagodzilla, eu chuto que é azul, como os clássicos, né? Aí depois... tudo bem que na era Showa nos mostrou azul, mas aí depois quando iniciou o Hensei até o do Monsters, aí iniciou a era dos Godzillas com sopro atômico coloridos, verde, rosa, roxo, azul clarinho, amarelo, mano, várias cores diferentes. Mas eu chuto que o Godzilla tem um sopro atômico azul, né? O único problema, gente, é que tem um detalhe do Godzilla que me incomoda, que parece que o Coringa invadiu aqui. Tipo, fez o Godzilla virar um Coringa. Olha a risada do Godzilla, gente. Que isso? Não, eu peguei uma comparação com a imagem do Godzilla da Era Hensei. Eu prefiro o rosto do Godzilla com a parte da boca do Godzilla da Era Hensei do que esse. Cara, ele tá sorrindo. Ui, parece o Coringa. Tipo, nossa, tá com aquele sorriso. Caramba. Cara, realmente isso me incomodou. Tudo bem que você tem uma boca enorme, abrindo a boca, mostrando dentes e tal, mas sei lá, a marca dele mostrando o sorriso do Godzilla parece mais do que o Coringa que invadiu e jogou o gás do riso do Godzilla, né? Mas isso torna um pouco diferente dos outros Godzillas, né? Então agora vamos falar da próxima imagem que eu estou ansioso para falar também, né? Bora nessa. Agora, gente, vamos falar sobre 4 coisas no Godzilla, né? Que é os braços, né? As pernas, as mandíbulas e a cauda. Vamos falar dos braços. Braços, esses são usados para socar e agarrar. Godzilla enfrentando agarrar os inimigos e os arremessar para longe. Isso é verdade, esse detalhe tá certo. Porque quem já viu os clássicos filmes do Godzilla sabe muito bem que o Godzilla da Era Showa, antigamente ele socava, tipo, lutador de boxe, sabe? Tipo, lutando, batendo, socando a cara dos monstros. E agarrar, realmente, esse detalhe foi mostrado. Principalmente arremessar. Cara, tinha 2 versões do Godzilla que mostrou que pode arremessar os seus adversários. O Godzilla Batalha Final, o Godzilla pega uma das teias da aranha, a Kumunga, né? Que usou, mas porém depois que gira, solta e arremessa a aranha pra tão distante. Não, literalmente. E o que nós conhecemos recentemente em Godzilla e Kong no Novo Império, vimos o Godzilla enfrentando Scylla, mas aí depois ele agarra a Scylla e joga pra um canto. Meu Deus do céu, arremessa ela, mas diferente do Kumunga, não foi tão distante, foi bem pertinho, mas foi arremessado. Cara, os braços são tipo armas pro Godzilla, são verdadeiras armas, tirando o seu sopro atômico, né? É uma pena que tem um Godzilla que é humilhado só por ter braços diferentes de todos, né? O Shin Godzilla, né? Mas ele tem a cauda, suas mandíbulas, então é uma ótimas armas, né? Bom, vamos nessa. Próximo, as pernas. Usando suas poderosas pernas, Godzilla pode correr em terra a velocidade até de 100 km por hora. Esse detalhe do Godzilla é bom, hein? Cara, vimos vários Godzillas correndo. Tá, tudo bem que alguns Godzillas andam como se fosse lesma gigante, né? Por conta que quanto maior mais lentos são. Como, por exemplo, o Godzilla Earth, que tipo anda e treme o chão, meu Deus do céu. O Shin Godzilla anda que nem um Tiranossauro Rex, mas porém ele vai devagar. Agora quem corre, deixa eu ver. O Zilla, obviamente, quem viu o Zilla de 1998, viu que o Zilla corre no filme. Godzilla do Monsters, cara, quem viu o Godzilla e Kong na Terra Oca contra o Scar King Shimu, o Godzilla corre, meu Deus do céu. Realmente, gente, o Godzilla corre pra caramba. E isso é verdade sobre a velocidade. E tem um detalhe que não foi colocado aqui, mas as poderosas pernas podem ser usadas até pra empurrar os seus adversários. Tipo, dar um chute voador. Literalmente, galera. Quem viu Godzilla vs Megalo, o Megalo foi humilhado só pelo ter esse lance do chute voador. Ai. Quando falar pernas, nunca vai se esquecer na minha cabeça, né? Vamos ver. Mandíbulas, vamos nessa. As mandíbulas
contém uma fileira de dentes resistente como metal, ótimo, todos os Godzilla têm, mas também emite um raio atômico letal para os humanos e destrutível para os edifícios. Olha, agora esse aqui falou duas coisas. Primeiro, a mandíbula tem uma fileira de dentes, ok, todo Godzilla tem, como os dinossauros, os predadores, os animais modernos, cara, todo Godzilla tem uma fileira de dentes. Porém, gente, a imagem que mostra o Godzilla é que essa imagem aqui, diferente do outro, mostra um ângulo totalmente diferente. Mostra o Godzilla para rosto, porém o ângulo para cima e meio que fica uma imagem estranha. É engraçado, mas é estranha. Depois de ler tudo aqui, vou falar uma coisa que esse Godzilla me lembrou uma coisa. Mas vamos falar do detalhe dos dentes. Cara, eu falei que a risada do Godzilla me incomodou, né? Porque ele me lembrou de Coringa, né? Mas sabe o que me incomodou? Por que os dentes do Godzilla são diferentes? Pior que o João Soares falou que ele tem dentes como se parecesse humanos. Cara, eu queria que fosse aqueles dentes afiados, que nem um dinossauro. Porque isso dá muito dano para os seus adversários. E isso pode até virar tipo uma arma mesmo. Cara, mas eu acho que isso é o único jeito de fazer diferencial dos outros. Além do seu tamanho, sua cor e tal. Mas ele também falou sobre o seu raio atômico, né? Que é letal para os humanos e para destruir os edifícios. Cara, isso é verdade. Quem viu todos os filmes do Godzilla em séries, animes, sabe muito bem que o Godzilla usar o seu sopro atômico pode não só destruir seus adversários, mas sim todos os humanos e todos os prédios, edifícios. Cara, até pode destruir tudo ao seu redor. O mais poderoso dos Godzilla que tem um sopro atômico, tirando o Shin Godzilla com raio laser, né? O Godzilla Earth com... nem preciso nem dizer nada, quem viu. Mas tem um que, cara, só pelo sopro atômico já acaba com o país inteiro. O Godzilla Minus One. Suas placas do S sobe. E na hora que, tipo, tá carregado, volta pro corpo. E aí quando ele atira um raio, lá no finalzinho, pum, vira tipo uma bomba. E cara, tudo que vai no seu redor, tipo, vai em tempestade, meu Deus do céu. Esse Godzilla é muito apelão mesmo. Agora, para finalizar, vamos falar da cauda. A cauda não é apenas uma arma espinhosa, devastadora. Ela também é usada para impulsionar a fera no ar para os saltos impressionantes. Cara, tipo assim, deixa eu falar uma coisa. Tem 3 Godzillas que já usou cauda só pra ser usado como arma. Que é o Godzilla Earth, ele pode usar o rugido, seu sopro atômico e tal, pele indestrutível, mas o rabo também é uma arma. Shin Godzilla, já que ele usa o seu raio laser tanto na boca, nas costas, ele também pode tirar um raio laser na cauda, né? E o do Monsters, já que ele evoluiu, né? Agora tem um rabo de espinho, como tipo estegossauro. E o Scar King já foi um exemplo que levou uma surra do Godzilla. Mas agora sendo usado como impulsionar a fera no ar para uns saltos? Nunca parei pra pensar nisso. Será que então esse é o detalhe do Godzilla do Monstro vai se dar um saltão? Eu acho que foi por causa desse detalhe que foi inspirado no filme lá, né? Não sei. Mas interessante saber desse detalhe do Godzilla. Cara, foi interessante. Mas galera, é muito bom falar sobre esse Godzilla e tal, os seus detalhes sobre suas armas, né? Seus braços, suas pernas, suas mandíbulas e a cauda. Podia também ter falar mais detalhes sobre o Godzilla. Tanto como diria, o detalhe do corpo, como também a história dele. Tipo, porque, gente, esse livro não falou nada se o Godzilla foi derrotado, morto, né? Esse detalhe não foi explicado, né? Mas foram interessantes essas aqui. Ai, gente, lembra que eu falei sobre a imagem desse aqui? Então, essa imagem foi bem estranha, mas no começo eu senti que essa imagem... Cara, eu sei que vocês vão falar que eu estou falando besteira, mas me lembrou um personagem da Marvel que era Doomdox. Cara, Doomdox lá, aquele vilão com cabeção e com seus pequenos braços, sabe?
Só pelo esse ângulo do Godzilla, cara, parece que o Godzilla tem um cabeção e partes do corpo menorzinho juntado com o corpo, cara. Eu sei que é tudo baboseiro que eu só tô falando isso. Que quando eu vi essa imagem, cara, que mais estranho. Mas aí com o tempo eu vi, é que o ângulo da imagem está por cima do rei. Só que o Godzilla está olhando pra cima. E cara, que imagem. Gostei da imagem, mas foi engraçada. Mas eu vou falar uma coisa. Quando eu vi essas imagens, o livro e tal, foram interessantes. Gostei pra caramba. Na minha opinião, ó, já começa a minha opinião, né? Eu gostei. Cara, eu gostei pra caramba. Por quê? Pode ser que o design do Godzilla não tenha nada a ver com o Rei dos Monstros, como eu falei do dente, sorriso, por ser ele muito grande, já que ele se passa da Era Showa, né? Mas eu prefiro esse Godzilla, né? Do que outras versões do Godzilla mais exageradas. Como mais exemplo, né, gente? Um que não tem nada a ver com Godzilla. Godzilla Hanna-Barbosa. Se vocês quiserem, galera, fala pra mim. Vocês preferem esse Godzilla ou do Godzilla Hanna-Barbosa? Cara, eu prefiro 1000 vezes esse Godzilla aqui. Porque pelo menos tá com os detalhes certinho. Suas armas, que é o seu sopro atômico. O design dos dentes e tal. E principalmente que a história dele é igual aos clássicos Godzillas, né? Que ele é um Godzillossauro, foi despertado por bombas da Segunda Guerra, tacando terror em Tóquio. Cara, esse aqui eu gostei. Tudo bem que eu falei dos dentes e o sorriso do Godzilla me incomodou, como me incomodou, né? Por conta que é um pouco diferente, né? Porque os Godzillas, tá, tudo bem que o Godzilla do Monsters riu no filme Godzilla vs Kong, mas, cara, eu não achei detalhe interessante no Godzilla esse Godzilla, né? E os dentes, cara, ele me lembrou um pouco, ó, eu já falei, mas vou falar de novo. Esse detalhe me lembrou um pouco do lagarto do Homem-Aranha, do espetacular Homem-Aranha. No filme, o lagarto, né? Ele tem um corpo, as garras, habilidades, tudo idêntico ao lagarto do clássico. Porém, o rosto do lagarto e os dentes, os dentinhos dele são como humanos. O rosto até parece humano. A única coisa que me muda é só a pele escamosa, corpo de lagarto. Mas em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, cara, aí que consertaram o design do lagarto. Tem as sobrancelhas, escamas, o rostinho de lagarto, dentes afiados. Aquele ali é um lagarto clássico. Esse detalhe me lembra um pouco, porque parece que ele tem dentes humanos, sorriso, mas aí nas outras versões do Godzilla parece mesmo que consertaram o design, com os dentes afiados. Tudo bem, pode ter um sorriso, mas não tanto parecendo igual um Coringa, né? Mas gostei. Cara, eu gostei pra caramba desse Godzilla. Pra resumir a história, gostei pra caramba. Então, gente, esse foi o vídeo falando sobre quem é esse Godzilla, né, obviamente. E falando na minha opinião sobre o que eu achei desse Godzilla. Porque, cara, ele... Ó, eu não sei porquê, mas... Cara, se não fosse pelo Jô Soares, eu nunca ia ouvir falar desse Godzilla. Como se esse Godzilla fosse esquecido. Porque ele tem um livro, eu já falei, um livro falando desse Godzilla. Mas esse Godzilla é esquecido, nunca vi ninguém falar sobre esse Godzilla. Eu acho que eu e o Jô Soares somos os únicos que estão falando desse Godzilla, né? E talvez em breve vai ter mais gente que vai virar fã desse Godzilla, né? Mas ó, vou falar a verdade, achei também legal mesmo, é o detalhe da arte do Godzilla, cara. Foi feito de um livro, mas cara, olha o desenho, a imagem, o detalhe certinho. Tudo bem que, como eu falei do design do Godzilla, é um pouco diferente dos clássicos, mas eu gostei. A única coisa que me incomodou é a história, porque eu queria saber mais sobre esse Godzilla. Tipo, ele apareceu quando, já que ele se passa da Era Showa? Cara, eu acho que ele apareceu depois do terror do Mechagodzilla. Por quê? Primeiro que ele não os clássicos lá, eles não são verdes, não são, tipo, muito grandes... E o design deles não mudou. Tá, tudo bem que mudou um pouco, né? Cada filme modificou o design do Godzilla. Mas o fato do resultado desse design do Godzilla nunca foi não mostrar nos filmes, né? Então, cara, eu acho que ele se passa depois do terror do Mechagodzilla, né? Mas por quê? Quem viu o Godzilla de 1954, o Godzilla morreu.
pela bomba, a arma Oxygen Destroyer. Cara, aquela arma matou o Godzilla, que deixou até os seus ossos, que depois todo mundo sabe o que aconteceu com os ossos do Godzilla, né? Mas, cara, aí o Godzilla morreu, né? Mas aí depois que a Toho decidiu fazer o Godzilla contra-ataca, queriam fazer que o Godzilla voltasse, mas como? Ah, simples, falar que tem outro Godzilla. Aí depois daquele surgimento, aí foi o mesmo Godzilla, porém com designs modificados, sabe, evoluindo. Mas depois daquilo, o Godzilla nunca mais falou que, tipo, morreu. Tá, tudo bem que o Godzilla saiu ferido, derrotado, cansado, mas isso não quer dizer que o Godzilla, tipo, foi morto, não. O Godzilla saiu toda hora vivo. Mas depois do terror do Mechagodzilla, o Godzilla voltou na água e foi embora. Foi embora, adeus. E pode ser que esse Godzilla, talvez, talvez seja o mesmo Godzilla que apareceu no terror do Mechagodzilla, ou pode ser que é um terceiro Godzilla. Se apareceu o original que morreu e o segundo apareceu, eu presumo que esse talvez seja um terceiro Godzilla. Mas eu só tô falando isso porque, como eu disse, ele se passa da Era Showa, então é isso que eu só tô comentando. Mas como eu disse, ele é uma fusão de Godzilla da Era Showa, Heisei, Godzilla o Godzilla Earth, né? E Godzilla 2000, né? Por conta da pele verde, né? Mas é uma fusão deles. Parece até que o Godzilla da Era Heisei, o Earth e o Millennium foram inspirados desse Godzilla. Por conta do design, o tamanho e tal, né? Acho que foi por causa disso, né? Só tô falando. E a história também, né? Mas, gostei pra caramba desse Godzilla. Mansa, gostei pra caramba. E galera, comente aqui, eu quero saber as suas opiniões. Porque eu já vi o do João Soares, agora eu quero ver de todo mundo aqui. Eu quero ver vocês comentarem. Ah, eu gostei desse Godzilla e tal, achei uma ótima história, detalhe certinho. Pode comentar, galera. O meu vídeo como está disponível para os comentários. E de bônus, gente, eu vou deixar aqui embaixo da descrição os vídeos que eu reagi com desse tema do Godzilla, né, obviamente. E de bônus, eu vou recomendar vocês a também entrar no canal do João Soares e assistir o vídeo que ele também falou um pouco desse Godzilla aqui, né. Então vamos lá também para assistir, beleza? E é isso, gente, chegamos ao final do vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, gente, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E comente aqui, galera, vocês ficaram felizes de saber sobre esse Godzilla, hein? Vocês acharam ele muito interessante? Comente aqui a sua opinião. E o que vocês querem, claro que eu trago aqui para os próximos vídeos, beleza? E não se esqueça, galera, caso vocês tiverem um tempo, entre no canal do João Soares e vão lá pelo menos deixar um like, inscrever o canal e ativar o sininho. E de bônus assistir os vídeos, né? O vídeo que até eu recomendei pra vocês lá assistir, porque, cara, se não fosse pelo João Soares, eu nunca ia falar desse Godzilla. Nunca ouvi falar desse Godzilla. Tudo graças ao João Soares, gente. Então o máximo que vocês podem fazer por causa dele, deixa um like lá no canal dele, inscrever e ativar o sininho, beleza? E é isso então, um abraço pra vocês!